E tem que lembrar uma coisa, que todos nós sofremos condicionamentos na nossa formação. O que é condicionamento? É aquilo que a própria sociedade indica para que a gente seja. Por exemplo, é esperado que a mãe seja excelente, seja uma mãe perfeita, que ela dê conta de tudo. Isso é um condicionamento. As mães, de uma maneira geral, acreditam nisso, que ela tem que ser perfeita. E todo condicionamento, ele traz perdas para o ser humano, porque a pessoa passa a viver em função de muitos condicionamentos. Se você olhar hoje, né, na sociedade, nós somos pressionados a dar conta de tudo, ser excelente em tudo, ser aquela pessoa vencedora em tudo. Preste atenção nisso, gente, porque o que para você é ser um vencedor? Às vezes, a pessoa imagina, ser um vencedor é ter muito dinheiro, é ter uma conta bancária volumosa. Será que é isso mesmo? Muita gente tem isso. E ser vencedor é isso. Ter se dado bem na vida é isso. E muitas das vezes, quando essa pessoa que leva, vamos dizer, o dinheiro como o fim, né? Quando chega mais no final da vida, ela começa a ter problemas sérios de saúde e não sei, inclusive problemas que o dinheiro não vai fazer a menor diferença para ela. O dinheiro não vai comprar a felicidade, não vai. Mas ajuda, claro, mas não é só isso. Ser um vencedor na vida tem vários aspectos, inclusive de se libertar de muitos condicionamentos que nós tivemos na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude e continuamos a seguir com isso. Por isso que eu digo, a mãe e o pai que tem um sistema emocional equilibrado, ele vai educar os seus filhos de uma maneira saudável. Por quê? Porque ele não vai passar para os filhos aqueles condicionamentos incapacitantes, aqueles condicionamentos que levam a pessoa a não ser ela mesma. A mãe saudável, o pai saudável, o educador saudável é aquele que dá permissão para o filho, para a criança ser ela mesma. Ser ela mesma não significa que ela não vai receber limites, que ela não vai receber proteção, que ela não vai receber incentivos. Ela vai receber tudo isso, mas de uma maneira positiva, no circuito positivo que eu chamo, né, o circuito positivo da educação dos filhos ou da criação dos filhos. E nós temos dois circuitos, um circuito negativo e um circuito positivo. E muitas das vezes a gente atua no circuito negativo sem saber que estamos atuando no circuito negativo. Por exemplo, aquele pai que ele diz que está sempre presente, mas eu sou um pai presente nos meus filhos. Aí você vai olhar com mais detalhes, ele não é presente. Ele está ali, às vezes ele chega do trabalho, ele está ali, mas não está nem aí com o que o filho está fazendo. Ele está lá mexendo no celular, ele está lá assistindo um programa, está lá assistindo um filme, e o filho está ali do lado, mas ele não está presente. É aquele pai, aquela mãe que não participa da vida do filho. O que é participar? É estar ali ouvindo, escutando, perguntando, saber como está, o que ele está sentindo, como está sentindo, como é que foi na escola, como é que não foi. Agora, como é que foi na escola? Foi tudo bem. Isso não é participar. E tem pais, gente, que não sabe nem aprofundar essa conversa com o filho. Mas eu não sei fazer isso. Por quê? Porque não aprendeu. Ele não teve uma referência de como fazer isso. E nessa jornada, nós vamos bater muito nessa tecla. Atuar no circuito positivo da educação dos filhos. Atuar no circuito positivo da criação dos filhos. E isso costuma ser fácil para algumas pessoas. Para outras já costuma ser custoso. Por quê? Porque ela não tem a referência, ela não aprendeu a fazer isso. E com isso, ela vai atochando os filhos com coisas negativas. Eu costumo falar, vai enchendo a cabeça dos filhos de entulho, de lixo. E aí depois, na vida adulta, aquela criança vai ser um adulto que tem dificuldade de interagir de uma maneira positiva no mundo. Para ela retomar a sua vida saudável, ela vai ter que desfazer daquele lixo que foi entulhado na sua cabeça na sua infância. Eu costumo falar e repito, eu sou o resultado da criança que eu fui um dia. Você é o resultado da criança que você foi. O doutor Silveira está falando isso, mas será que isso é isso mesmo? A criança que você está criando, está educando hoje, ela vai ser um adulto no futuro. Você está educando, criando uma criança que vai ser o adulto do futuro. Então, essa educação que você está dando para ela vai permitir que ela seja um adulto vencedor na vida ou um adulto perdedor na vida.
Simples assim, tá, gente? E isto, às vezes, é sutil. Às vezes, não é tão sutil assim. A pessoa precisa... que é esse circuito positivo, que é esse circuito negativo que nós utilizamos no nosso dia a dia. E isso é que vai fazer o condicionamento dessa criança. E muitas vezes um condicionamento negativo. Condicionamento que não vai permitir, que não dá permissão para a criança ser ela mesma. A criança é criada com uma expectativa. E essa expectativa está dentro da cabeça dos pais, da mãe e do pai. Muitas das vezes, gente, olha o que eu vou falar. Muitas das vezes essa expectativa é colocada no nome da criança. A escolha do nome para uma criança já está passando uma expectativa. Preste atenção nisso, tá, gente? E às vezes, essa expectativa pode ser algo muito ruim no futuro para essa criança. Claro que isso não é pragmático desse jeito, tá, gente? Não é, mas corre esse risco. Por exemplo, aquela criança que acrescenta no nome Júnior, sobrinho, neto. Por que agregou isso aí? Alguma coisa tem de expectativa com relação a esse nome. Por exemplo, o neto, às vezes nem pensou nisso, mas está homenageando um avô. E esse avô, como é que era? Como é que era isso? Tem uma conotação positiva, tem uma conotação negativa, ou é meio termo? Entende? Então, nós somos criados à base de todos esses condicionamentos que nós aprendemos lá na nossa infância. E que isso vai continuar seguindo pela vida. Quando a gente fala, por exemplo, eu uso uma abordagem que chama-se análise transacional. E a análise transacional, a premissa básica dela, do criador, que foi o Eric Berne, doutor Eric Berne, criador da análise transacional, a premissa básica dele é o seguinte: todos nós nascemos príncipes e princesas. Por circunstâncias da vida, podemos muitas das vezes ser transformados em sapos acomodados. Como assim? São através... Como é que transforma um príncipe num sapo? Através dos condicionamentos. Através daquelas mensagens negativas que nós passamos, recebemos, sem perceber. É um processo não consciente. Por isso que um analista transacional bem treinado, com 3 minutos de conversa com uma pessoa, ele percebe como é a vida dessa pessoa, como ela funciona, e muitas das vezes tem coisas ali que está apontando como é que essa pessoa vai terminar a vida dela. Parece coisa mágica? Não, parece, mas não é. Porque é um movimento que nós, analistas transacionais, psicólogos, somos treinados para perceber aquilo que está levando a pessoa, de repente, lá na frente cometer um suicídio, lá na frente arrumar uma situação que vai terminar em solidão, terminar na amargura, terminar só, porque a gente está vendo o que está acontecendo hoje vamos dizer assim, numa fresta do aqui e agora. A gente pode perceber isso. Por quê? Porque nós, analistas transacionais, psicólogos, aprendemos o que é um condicionamento positivo, o que é um condicionamento negativo. Eu costumo falar de condicionamento só para a parte negativa, mas a parte positiva também não deixa de ser um condicionamento, né? Eu prefiro usar a parte positiva como modelos. São modelos que, por exemplo, aquele pai, aquela mãe amorosa, mas que sabe dar limites, que sabe proteger, que sabe incentivar, né? Tem pais que só olham o lado negativo da criança. A criança faz alguma coisa e ela só vê o que ela fez de errado. Ela faz uma coisa positiva, legal, ela nem parabéns recebe. Isso é muito ruim, tá, gente? Tem gente que foca no erro. Aí a criança cresce, vira um adulto e tem medo de errar. Medo de errar é uma das coisas mais perniciosas que tem para levar a pessoa a ser um fracassado. Sabe por quê? Porque a pessoa, por medo de errar, ela não faz. Ela evita tomar decisões porque tem medo de errar. Ela evita assumir responsabilidades porque ela foi criada num meio onde ela errando era castigada, ela era criticada, entende? E é muito importante que os pais, a mãe, o pai, o educador saiba que o erro
é uma coisa comum na vida. E nós podemos aprender com os erros. A gente só aprende com os erros? Não, a gente aprende de outras maneiras. Muitas das vezes a gente aprende com o erro do outro. A gente está percebendo que o cara fez, meteu o pé pelas mãos ali, deixa eu tomar cuidado com isso, que isso pode acontecer comigo. Sim, claro. Mas é muito importante a gente cuidar para que não precise, né, desse tipo de coisa. Chegar na vida, a vida passa, vai fazer para o adulto aquilo que os pais deveriam ter feito na infância. É isso que acontece. Muitas das vezes a pessoa vem para a terapia e aí o terapeuta tem que ocupar esse lugar que não foi ocupado pelos pais. Os pais deveriam ter parentalizado de uma maneira positiva e não o fizeram. E aí o terapeuta pode ajudar esta pessoa a fazer por ela mesma essa parentalização hoje. Porque se deixar para a vida, o mundo, né? O mundo vai fazer isso. Vai fazer aquilo que os pais não fizeram lá na infância. E muitas vezes o mundo faz de uma maneira cruel, né? Isso a gente está cansado de ver aí no nosso dia a dia, como é que funciona essas coisas, né? Chegando ao final do programa de hoje, mas antes, como é a tradição, nós vamos à nossa dica do doutor. Vou começar com a dica do doutor do Silveira, depois eu dou a minha dica do doutor, e aí a gente fecha o programa com chave de ouro. Vamos lá. Doutor Silveira, qual é a dica do doutor da semana? A minha dica é a de sempre, né? Cuide da sua vida emocional. Cuide daquilo que está acontecendo com você. Se você... porque uma das coisas mais importantes que você tem na vida é a própria vida. Então, cuide dela. E para cuidar dela, às vezes você precisa só olhar para dentro de você. Olhar como você está se sentindo. Cuide de você para você poder cuidar do outro. Você, mãe, se não cuidar de você, como é que você vai cuidar do seu filho? Você pode até pensar, mas eu dou conta. Lê do engano, não é bem assim. É isso a minha dica.